Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando a aula 32 e essa aula é a nossa última aula de ótica, tá? Então trabalhamos bastante com a ótica, né? Vimos bastante coisa aí e hoje a gente finaliza, a gente termina esse assunto para que a gente possa começar, né? Mais uma parte na próxima aula, aí a gente começa o estudo das ondas. E nessa última aula, então, eu deixei aí para a gente conversar sobre um assunto bastante importante, né, que é a vergência de uma lente. Vergência também é bastante conhecida aí com o nome popular de grau da lente, né? Então, quando a gente fala de óculos, principalmente, né, costuma se falar do grau da lente, né? A minha lente tem um grau maior do que a sua, né, mais forte do que a sua, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre esse grau da lente aí, que em física a gente chama de vergência. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha nisso daí, pessoal. Essa aula está bem curta. Olha, então, eu queria mostrar para vocês aqui a ideia, né, de vergência ou convergência de uma lente, tá? Olha, estou mostrando aqui duas lentes. As duas lentes são muito parecidas. Olha, a representação é a mesma, são duas lentes convergentes, né? Onde a bordinha dela aqui é mais fina do que o centro dela, né? As duas, tá vendo? Então, as duas lentes vão fazer basicamente a mesma coisa. A hora que os raios chegarem nela, eles vão convergir para um único ponto, que é esse ponto foco aqui, né? Percebam que nos dois casos está acontecendo a mesma coisa. Agora, dá uma analisada na distância focal dessa primeira lente. Olha aqui a distância, né, que a luz precisa para chegar a se encontrar. Olha aqui, ó. E olha nessa segunda lente aqui, que também é convergente, mas olha aqui, a distância ficou maior, tá vendo? Essa lente aqui, a luz vai inclinar menos, ela vai demorar mais para convergir e chegar no ponto foco, tá vendo? A distância focal aqui é maior. A gente costuma dizer, então, que essa primeira lente aqui, pessoal, ela tem um poder, uma força maior aí, né, de convergência. A gente percebe que ela tem mais, né, poder de convergir os raios. Então a gente diz que a convergência dessa lente aqui é maior, ou a vergência dessa lente aqui é maior do que essa outra aqui. Bom, então posso chamar também de grau. Posso falar o grau dessa lente aqui é maior do que o grau dessa outra lente aqui. Vendo? Agora percebam que essa ideia então de convergência, né, divergência ou grau aí, ela é, olha aqui, ó, inversamente proporcional à distância focal. Vejam, quanto menor é a distância focal, é porque mais rápido a luz vai conseguir convergir, né? Então é porque mais forte a lente é, porque maior é a sua convergência, né? Se eu tiver metade da distância focal, eu vou ter o dobro da vergência. Se eu tiver um terço da distância focal, eu vou ter o triplo da vergência e assim por diante. Então percebam que pela definição aqui a gente já percebe que a vergência da lente, né, ela é inversa à distância focal. Então isso é, na verdade, a definição. Eu estou chamando de C aqui, né, a convergência da lente. Tá? Eu vou usar muito nos exercícios um V de vergência, tá bom? E a vergência, então, é exatamente isso daí. É o inverso da distância focal. Tá? Bem simples assim. Então, no momento em que eu conheço a distância focal de uma lente, automaticamente eu acabo conhecendo a vergência também, né? O grau dessa lente, tá bom? Então, ó, para caracterizar, né, poder de convergência de uma lente, define-se, ó, vergência ou convergência, ou o grau da lente, né, é o inverso da sua distância focal. Uma coisa importante é que a gente costuma medir essa vergência em unidades do sistema internacional, né? Então, no sistema internacional, a distância focal deve ser medida em metros, né? E se essa medida de distância focal tiver em metros, então, a vergência vai ser 1 sobre o metro, né? Ou o inverso do metro. E esse inverso do metro, né, que a gente pode representar por metro elevado a menos 1, assim, né?
a gente costuma mais usar uma outra forma de escrever, que a gente chama dioptria. Dioptria. A unidade de medida, então, para a divergência vai ser a dioptria. A gente vai escrever um DI junto, assim, com a medição que a gente fizer de divergência da lente, tá? Quem está acostumado, quem tem óculos, né, e faz a consulta e tal com o oftalmologista, recebe aquela receitinha do óculos, né, para fazer novas lentes e tal. Se vocês observarem lá os números que aparecem, né, de medição de grau da lente ali, eles aparecem, todos os números são números pequenininhos, decimais, e a unidade de medida é DI. Tá? Então vai aparecer lá 0,5 DI, menos, né, 0,3, 0, qualquer coisa aí, DI, né, 1,5, 1, 2, números pequenos, né? Mas sempre vai aparecer esse DI. Então esse DI é a unidade dioptria. Essa dioptria é o inverso do metro. Então, por exemplo, ó, se tem uma lente, imagina essa lente aqui, ó. Essa minha lente, quando a luz chega nela aqui, ó, em raios paralelos, ela se curva, né, ela é convergente, ela faz assim, passa aqui no foco, e eu medi essa distância aqui e deu 5 metros, por exemplo, essa distância, né? Então, como é que eu faço para achar o grau dessa lente? A vergência dela, né? Basta fazer 1 sobre essa distância. Se ela está em metros, melhor eu consigo escrever o resultado em dioptrias. Então, ó, pego esses 5 metros e coloco aqui, 1 dividido por 5. Posso deixar assim, já está certo assim, mas se eu quiser dividir, passo lá 0,2 DI. Tudo bem? Então, o grau dessa lente aqui é 0,2 DI. Só uma observação, para as lentes convergentes, né, a gente tem essa situação de vergência positiva. Agora, para situações de lente divergente, vamos lembrar que a lente divergente ela tem a distância focal negativa. Então, se a gente colocar um número negativo aqui embaixo, quando inverter, ele vai continuar negativo, tá? Então, a distância focal sendo negativa de uma lente divergente, vai dar também um grau da lente, aí uma vergência negativa também. Então, quando a gente pega aquelas receitinhas de óculos e vê lá, por exemplo, 0,4 DI, né, mais negativo, esse negativo aqui está mostrando o tipo de lente que você está usando, né? Então, por exemplo, quem tem miopia usa lentes divergentes, lentes que têm a borda mais grossa do que o centro, né? E o grau da lente de quem tem miopia é sempre um numerinho negativo, tá bom? Então, aquele negativo lá só mostra para a gente que a distância focal da lente é negativa, consequentemente, a vergência dela também é, o grau, né, também é. Bom, e já quem tem, por exemplo, outros, né, hipermetropia, por exemplo, né, vai ter um grau positivo, né, porque a lente é uma lente convergente, é uma lente desse tipo aqui, que tem a distância focal para frente aqui positiva, então vai ter também a vergência, o grau dela positivo. Tá bom? Só essa observação, então. Se a gente tiver exercícios em que a distância focal está em centímetros, interessa para a gente transformar aquele número de centímetro para metro primeiro, para depois a gente poder aplicar essa relação e ter o resultado em dioptrias, tá? Senão, a gente não vai poder escrever que a unidade é dioptria. A gente vai ter, por exemplo, se tiver em centímetro, 1 centímetro elevado a menos 1, o inverso do centímetro. Que não é errado também, mas o comum é a gente medir no sistema internacional, medir em dioptrias, né? Então, sempre que possível, a gente passa para metro e escreve a resposta em dioptria. Nessa próxima tela, gente, eu queria conversar com vocês sobre essa equação, nossa última equação de ótica, tá? Essa equação é chamada de equação dos fabricantes de lente, eu costumo chamar de equação de Rayleigh, né? Essa equação ela foi criada por esse astrônomo bastante importante, fez vários trabalhos importantes, né? Em homenagem a ele, né? O cometa de Halley, né? Tem esse nome também, mas ele tem muitos trabalhos importantes, foi um cara que
dirigiu, né, um observatório que na época era o maior, tinha o maior telescópio da época, então fez trabalhos muito importantes dentro da astronomia, né? Então, ele escreveu essa equação, a gente chama de equação dos fabricantes de lente, né? E essa equação, ela relaciona algumas coisas bem importantes, né, quando se fala de lentes. Então, veja, ó, esse 1 sobre f, que é o inverso da distância focal, nada mais é do que o grau da lente, né, pessoal? É a vergência. Bom, tanto faz eu escrever vergência aqui, ó, como escrever 1 sobre f, porque isso aqui é a mesma coisa, né? Tem exercício que interessa escrever 1 sobre f, se ele estiver perguntando, por exemplo, da distância focal, né? Tem exercício que interessa, no lugar disso aqui, escrever um V aí de divergência, já descobriu o grau da lente, né? Então, depende do exercício aí, mas é a mesma coisa. Vejam, essa equação, ela fala da distância focal da lente e relaciona ela com, ó, os índices de refração. Esse N2 aqui é o índice de refração da lente, e esse N1 é do meio onde está a lente. Né? Então, aqui a gente tem um índice de refração relativo, né, entre a lente e o meio onde ela está mergulhada. Ó. Então, o índice relativo menos 1, essa é uma parte da equação, que multiplica, aqui está multiplicando, a soma dos inversos aqui dos raios das faces da lente. Então, toda lente vai ter duas faces, né? E cada uma delas vai ter um raio, que é a distância, né, da lente, da superfície dela ali, até o centro de curvatura, né, aonde você abre aqui para traçar, para fazer esse traçado aqui, né. Então a gente tem lentes de muitos tipos diferentes, né, e então de raios diferentes, mas a gente sempre vai ter então dois raios, né, e vamos estar usando os dois raios aqui. Com exceção de uma situação que a gente já vai tratar na próxima tela, que é da superfície plana. Mas veja, ó, então, essa equação, apesar de ser assim meio grande, mas ela é bem simples de ser usada, pessoal. Eu vou mostrar para vocês nos exemplos aí. Eu só queria colocar uma observação aqui, ó, da convenção que a gente faz de sinais para os dois raios. Tá? Então, isso é uma convenção, é um combinado que a gente faz para todo mundo fazer da mesma forma. Tá? A gente vai combinar o seguinte, ó, toda vez que a face for côncava, o raio vai ser negativo, a gente vai botar um menos no R aqui. Então, como são dois raios, tem que prestar bem atenção nisso daí. Se a lente tiver, por exemplo, né, como essa daqui, uma face convexa e uma face côncava, então cada face aqui vai ter um sinal diferente, a gente vai botar as faces aqui com sinais diferentes. Tá? Então pode ser que uma seja positiva, a outra seja negativa. Ó. Face côncava a gente vai pensar que é negativo, e face convexa nós vamos pensar que o raio é positivo. Tá bom? A gente sabe que tem lentes que são, por exemplo, biconvexas, né? Então as duas faces são convexas, por exemplo, né? A lente assim, ó, com a bordinha fina, né? Então, as duas faces são convexas, então, nesse caso, as duas são positivas. A gente usa dois números positivos. Tem face que tem lente que é bicôncava, ó, desse jeito, né? Então, as duas vão ser negativas aqui, as duas faces vão ser negativas. Então, tem que prestar bem atenção nisso daí na hora de fazer, para não errar, tá? Esses dois raios aqui, eles vão ter sinais que seguem esse combinadinho aqui que eu estou colocando aqui. Bom, vamos lá, então, para a próxima tela. Aqui eu deixei uma observação que pode acontecer em exercícios, porque nós sabemos que algumas lentes, né, têm uma face plana, né, e a outra de qualquer tipo aí. Por exemplo, essa daqui, plano convexa, né, tem uma face plana e a outra convexa. Então, quando acontecer isso, da gente ter uma lente que uma das duas faces é plana, a fórmula fica muito mais simples de trabalhar, tá vendo? Aqui no pedacinho aqui que era 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, a gente vai jogar fora, descartar a superfície plana e ficar só com a outra superfície que não é plana, tá vendo? Ela entra aqui, ó. Então esse R aqui, que eu nem estou usando mais 1 e 2 aqui, né? É, na verdade, o raio da face que não é plana. Então a gente coloca aqui. Mas por que eu posso cancelar o pedacinho aqui que falava da parte plana, né? A ideia é a seguinte, pessoal.
Imagina aqui, então, o pedacinho da parte plana. Ó. A gente sabe, então, por exemplo, seria o 1 sobre R2, né? Esse 1 sobre R2 aqui que eu estou cortando, né? A gente sabe o seguinte, ó, que como a gente está dividindo 1 por um número aqui embaixo, né? Um número qualquer aqui, quanto maior é esse número R2 aqui, menor vai ser o resultado da divisão, né? Por exemplo, se fosse 1 por 10, isso daria 0,1. Mas se fosse 1 por 100, já daria 0,01. Se fosse 1 por 1000, daria 0,001 e assim por diante. A gente vai percebendo que quanto maior vai ficando esse numerinho do denominador, menor vai ficando o número. Ele vai ficando cada vez mais próximo de zero. Vai ficando muito pequeno. Vocês percebem? Mas que então que eu posso cortar esse pedacinho? A ideia é a seguinte, ó. Quando eu tento fazer um desenho curvo desse tipo, eu preciso marcar um ponto aqui e pegar essa abertura aqui, que é o raio, né? Com um compasso, por exemplo, eu faço essa abertura aqui e uso ela para fazer a curva. Só que a gente percebe que quanto maior vai ficando essa abertura que eu faço do meu compasso, por exemplo, mais aberta vai ficando aqui a minha curva. E cada vez mais aberta, vocês percebem? Quanto maior é esse raio, mais aberta é a minha curva. Então, o que seria essa face plana aqui? Seria uma situação em que o raio é tão grande, que eu não consigo enxergar a curvatura dessa face aqui. Vocês percebem? É tipo o nosso planeta. O nosso planeta é esférico, mas quando a gente está aqui em cima dele, a gente não vê muito essa esfericidade, a gente vê como se a superfície fosse plana, né? Tá vendo? Porque o raio é tão grande em relação, né, ao nosso ponto de vista aqui, que a gente acaba vendo uma coisa plana. Mesma ideia dessa face plana aqui da lente, tá bom? Essa face plana, então, ela é plana porque o raio dela é infinitamente grande. Então, veja, se esse raio aqui de baixo é infinitamente grande, a gente costuma usar em matemática, né, dizer que esse raio tende ao infinito, quer dizer, esse número é muito grande, o que vai acontecer na hora de dividir? Esse resultado vai ficar muito pequeno, muito próximo de zero. Tão próximo de zero que eu considero zero o resultado. E jogo fora, tá vendo? Porque na adição o zero não precisa ser considerado. Jogo fora e aí eu tenho só esse pedacinho que sobra. Aí a equação fica desse jeito. Isso é uma observação que eu queria deixar para vocês, porque pode acontecer isso em algum exercício. A gente tem uma lente em que uma das faces é plana. Na prática, eu só desconsidero essa face plana e uso só o raio da face não plana, né? Se for um raio aí de face côncava, vai ficar negativo o número, né? Se for de face convexa, vai ficar positivo, mas a gente vai marcar ele aqui e fazer a continha. Queria mostrar para vocês, então, um exemplo para a gente poder terminar essa aula, tá? De aplicação dessas equações aí. Então, vamos lá. Uma lente convexo-côncava, olha a lente, pessoal, uma lente que tem uma face convexa e uma face côncava. Na verdade, tem dois tipos de lente que tem face convexa e côncava, né? Uma convergente e uma divergente, mas essa daqui aparece primeiro a palavrinha convexo, depois a côncava, tá vendo? Quando acontece isso, é porque existe uma regrinha para escrever esse nome aqui, que a gente usa sempre o raio maior primeiro. Né? Então, se ela é convexo-côncava, porque o raio convexo é maior. E se o raio convexo é maior, essa lente aí, pessoal, é uma lente assim, ó, de borda espessa, desse tipo assim. Tá bom? Tá muito mal desenhado, mas é isso. A face convexa, essa face aqui de fora, né? E a face côncava, essa face de dentro aqui. Ele fala que a lente é convexo-côncava e tem curvatura de 60 e 20 centímetros aí de raio, né? Então, vejam, ó, R1 e R2. 60 centímetros e 20 centímetros. Agora, atenção. 60 centímetros é a face convexa, ó, respectivamente. Então, 60 é a face convexa, então é positivo. 20 centímetros é a face côncava, então esse 20 é negativo. Tá bom?
Por que tem sinais diferentes? Porque uma face é convexa, a outra face é côncava. A gente tem que prestar bem atenção nos exercícios aí. Bom, além disso, ele disse que o índice de refração da lente é 1,5, vou escrever aqui também, é o N2, o índice, desculpa, deixa eu só apagar aqui, e apagou tudo junto, não tem problema. O índice N2, então, da lente é 1,5. E ele fala que essa lente está mergulhada, aí está imersa no ar. Então, o N1, o índice do meio, é 1, né? Vamos considerar para o ar índice 1. Essas são as informações que eu tenho no exercício. E a primeira pergunta é sobre a distância focal dessa lente. Vamos lá? Então, com essas informações, já vou partir ali para a equação de Rayleigh, né? A equação dos fabricantes de lente. Poderia escrever começando com 1 sobre F ou com V de divergência, né? De grau da lente. Como ele está perguntando aqui sobre a distância focal, eu vou começar escrevendo, então, 1 sobre F. Tá bom? Nada impede de eu começar escrevendo V, calcular a vergência e depois, a partir da vergência, encontrar a distância focal também. Não teria problema nenhum fazer ao contrário aqui, né? As perguntinhas, tá? Mas eu vou fazer desse jeito mesmo. Olha, então, N2 para N1, né? O índice relativo aí menos 1. E no segundo pedacinho, a soma dos inversos dos raios das faces. R1 e R2. Tudo bem? Como essa lente tem faces convexas e côncavas, não tem nenhuma face plana, então eu uso a equação completa com os dois raios, né? Vamos lá? Então, vai ficar assim, pessoal, 1 sobre F, esse eu não sei, é o que eu quero saber aí, é N2, que é 1,5, sobre N1, que é 1, menos 1. Depois, 1 sobre R1, agora atenção, olha. Eu posso utilizar essas medidas de raio em centímetro, se eu quiser, porque está com um número inteirinho, aí, bonitinho e tal, eu poderia usar. Só que o resultado seria uma distância focal em centímetros. Ele não está falando nada de escrever a distância focal em metros aqui. Poderia fazer isso na primeira parte. Mas na segunda parte ele vai pedir a divergência em dioptrias. Ó. E dioptria é o inverso do metro. Então eu vou precisar passar para metro, não tem problema, tá? Vou trabalhar com centímetros aqui. Se eu quisesse também, poderia transformar esses dois números em metro e colocar já aqui em metro. Teria a resposta aqui, né, da distância focal já em metros. Isso daí é da escolha de vocês, tá bom? Vou fazer com centímetros. Ó. O R1, então, é 60, mais 1 sobre o R2 é menos 20. Agora, atenção, nunca vou deixar esse negativo no denominador. Vou fazer uma regrinha aqui, menos e mais é menos, ó. E isso tudo aqui vai virar um menos. Tá bom? Menos e mais aí é um menos só. E agora eu faço a minha continha. Vai ficar 1 sobre F igual. Veja aqui, ó. 1,5 dividido por 1 é 1,5. 1,5 menos 1 é meio. Né? Posso escrever assim 0,5. Ou 1 sobre 2, podia fazer MMC e tal, chegaria em 1 sobre 2, tá bom? 0,5 aí. Depois, ó, no segundo pedacinho, eu vou precisar fazer o MMC de 60 e de 20, aí, que é 60, né? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 60 por 60 dá 1, vezes 1 é 1. E 60 por 20 dá 3, vezes 1 é 3. Então, eu tenho... Vamos fazer essa continha? Olha, isso daqui é menos 2, tá vendo? Aqui, ó. Menos 2. Esse menos 2 eu já vou fazer vezes meio, vai ficar menos 1 sobre 60. Tá bom? 60 eu faço vezes 1 aqui. E o menos 2 eu faço vezes meio. Fica desse jeito. Agora eu tenho que 1 sobre F é igual a menos 1 sobre 60. Basta eu inverter os dois lados ou fazer em x. Então, F é menos 60 centímetros, porque eu usei em centímetros aqui. Então, a distância focal saiu em centímetros também. Veja que a distância focal é negativa. Isso é coerente com o que a gente acabou de conversar aí, pessoal? Veja, ó, se a lente ela tem a borda mais grossa do que o centro, ela é uma lente divergente, né? Aquela lente que a luz chega e faz assim, ó. Né? Então, aqui, desse lado não vai cruzar, né? A gente vai fazer um prolongamento e o foco dela fica aqui atrás, ó, é um foco negativo, né? Ó, é uma distância focal negativa. Então, realmente,
tem coerência que a distância focal seja negativa, né? Menos 60 centímetros, 60 centímetros para trás da lente aqui, a distância focal. Essa é a letra A. E na letra B, então, vamos fazer a letra B aqui, ele pede a vergência dessa lente, né? Ou o grau dessa lente, em dioptrias, em DI. Vamos fazer isso, então? Veja, a vergência da lente é 1 sobre F. Só isso. Só que como eu quero em dioptrias, eu quero, então, essa distância focal em metros, para que eu tenha o resultado em dioptrias, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Ao invés de colocar 60 centímetros, eu vou dividir isso aí por 100, isso vai dar 0,6 metros, tá vendo? Eu vou usar esse menos 0,6 aqui. Então, eu vou ter 1 sobre menos 0,6. Tá bom? Isso aqui eu já poderia fazer na calculadora, 1 dividido por 0,6, vai dar um quebradinho lá. É negativo, porque menos aqui, né, vai dar negativo, ó. Menos e mais aqui é menos, né? Mas interessa para mim, quando está muito quebradinho assim o número, deixar na forma fracionária. Eu só vou melhorar um pouquinho. Olha, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, aí, só para melhorar esse número, ficaria 10 sobre 6, só para poder tirar essa vírgula aqui. Tá bom? Aumento uma casa embaixo, uma casa em cima, ó, já ficou melhor. E eu posso melhorar ainda simplificando por 2, ó. Tá vendo? Isso daqui é a vergência dessa lente em dioptrias, em DI. É o grau dessa lente, tá bom? Se fosse 6 por 2, né? 6 por 3 daria 2 DI, né? Isso daqui é um pouquinho menos do que 2 DI, tá bom? Mas, como é bem quebradinho, a gente pode deixar na forma fracionária. É isso que eu queria mostrar para vocês. Vejam, então, que o grau também é negativo, né? Isso porque a lente é divergente, tá bom? Se fosse uma lente convergente, a bordinha dela fosse mais fina do que o centro, aqui teria dado um número positivo aqui também. É isso que eu queria mostrar para vocês, então, para a gente finalizar, tá? Essa ideia de grau da lente, uma ideia bastante importante, bastante cobrada, né, nos vestibulares, em todo lugar aí. Então, com esse assunto aí, com essa nossa conversa, a gente finaliza esse estudo da ótica. Bom, espero que vocês tenham entendido direitinho essa última parte. Qualquer dúvida, né, a gente vai estar conversando durante as aulas. Vocês têm alguns exercícios para fazer, façam todos os exercícios, tá? E a gente continua, então, né, nas próximas aulas com um outro tema, tá bom? Então, até mais, pessoal.